Glória a Deus. Meu querido, olha só. Eu tenho uma palavra que eu me questionei ontem, hoje, o que eu deveria estar falando aqui com vocês. E eu quero falar uma coisa que foi tocada no meu coração, em que Deus pode transformar os erros da nossa trajetória em milagres. Amém? Nós temos um Deus que transforma os erros em milagres. Fez comigo também. Olha só. Paulo ele disse uma coisa que me chama muito a atenção. Por mais que a gente às vezes não goste de falar, hoje nós vamos falar sobre erros, e ninguém gosta de errar, certo? Ninguém gosta dos erros, ninguém gosta daquilo que não, aparentemente aos seus olhos não dá certo. Só que Paulo entendeu que aquelas pessoas que estavam nas mãos de Deus, as pessoas que tinham a bênção, o Espírito Santo de Deus, as pessoas que buscavam estar guardadas e protegidas por Deus, elas entenderam que tudo de fato cooperava para algo maior, para algo melhor, para algo que no final ia dar o sucesso. Por isso que Salomão, inspirado por Deus, ele disse que é melhor o final das coisas do que o início delas. Porque quando nossa vida está nas mãos de Deus, independente dos erros que a gente venha a cometer, ele consegue convergir isso em bênção. Nós temos um Deus em que você lê a Bíblia inteira e que ele converte algo que está em maldição, ele transforma em bênção. E o que me chama a atenção é que depois que ele abençoa, essa bênção não desaparece. Essa bênção não lhe é tirada. Não pode vir alguém e arrancar das suas mãos o que Deus colocou nas suas mãos. Ninguém arranca. E o que me chama muito a atenção é que quando nós tomamos posse da presença de Deus, da realidade de Deus na minha vida e na sua vida, nós tomamos posse da bênção dEle, da presença dEle, constantemente. Então é impossível que as coisas vão acontecer na nossa vida e a gente esteja fadado a encarar meramente como erro, como uma tragédia, como uma desgraça. Porque eu não posso estar olhando apenas para o momento, mas eu tenho que olhar para o final do que Deus está querendo produzir com a circunstância e com a dificuldade que está sendo me proporcionada naquele instante. É porque algo em mim precisa melhorar. Eu acho incrível que no Salmo 37, no versículo 23, a Bíblia diz que Deus, ele se compraz, ele tem alegria no justo, no homem bom. Porque quando este homem bom cai, Deus está segurando a mão dele e faz ele levantar. Isso me diz muita coisa, me diz que caminhar com Deus é também tropeçar e cair, mas é não deixar de segurar a mão dele para levantar. Então não é porque você em algum momento da sua vida está prostrado, está caído, que Deus deixou de segurar na sua mão. Eu não consigo encarar nenhum dos homens de Deus que entraram na fornalha ou foram em qualquer outro lugar de dificuldade, na guerra, onde quer que estiveram. Como Davi, que fazia uma tenda no meio da guerra e falava assim, em paz eu me deito e eu vou me levantar, porque eu sei quem está me guardando. Flecha para tudo que é lado e ele dormindo, sabendo que no dia ia acordar, porque sabia que de fato as flechas iam passar, mas a vida dele estava na mão de Deus. Então flechas na sua vida vão correr para um lado e para o outro, mas a sua vida está guardada nas mãos do Senhor. E nós temos um Deus que transforma erros em milagres. Eu logo depois que eu casei, a maioria que conhece a história, mas eu fui viajar para minha lua de mel e eu fui abençoado com a minha viagem para a lua de mel num hotel fenomenal, viagem para fora. Um profeta tinha chego até mim e a Gabriela e falou assim, eu vou dar, Deus manda dizer que vai dar uma viagem para vocês para fora do país, com tudo pago e tal, e de fato chegou um casal abençoado da igreja e me abençoou com essa viagem. O que era fora da realidade. Eu conversava com meu pai fazendo os cálculos para ir para Piratuba, lá, tirar as férias e tal, e fui para Punta Cana, no hotel top lá. Tudo all inclusive, o negócio foi de primeira. Amém? Deus honra e não perde para você nunca, meu irmão. Amém? E olha que incrível. Nisso, o voo ele adiantou, eu perderia um dia lá. Eu pensei, poxa, mas estou com a diária paga, né, com um dia tudo lá, e eu perdi esse dia. Mas foi tudo providência de Deus, porque quando eu cheguei em São Paulo, poucas horas depois, eu comecei a passar muito mal, tive que ir para o hospital e fazer uma cirurgia de emergência, eu quase poderia ter morrido ali. E aí eu lembro que eu tinha planejado minha semana inteira. Segunda eu ia tomar um café na casa dos meus pais, eu ia chegar em Chapecó, terça ia jantar não sei aonde, quarta ia jantar não sei aonde, quinta-feira ia estar pregando no culto. Então eu tinha toda a minha agenda programada na cabeça. E o voo adiantou. Ok. Quinta-feira, eu lembro, era quinta-feira, o Lula estava lá
Como é que eu sei disso? Porque estava na TV lá. Ele estava lá no sindicato, não queria se entregar, e a polícia querendo entrar, aquela multidão. E quinta-feira, isso eu chego adiantado, vou para domingo para segunda-feira eu fui para o hospital. Quinta-feira eu estava com um cano, assistindo TV, vendo Lula, não querendo se entregar, aqui com um cano aqui no nariz, até o estômago e uma lata assim do lado e saindo suco gástrico assim, numa lata assim, olhando a televisão. Eu fico imaginando se tudo me desse quando eu estivesse lá. Um país que eu não conheço a língua, que eu não tenho ninguém, longe de tudo. Eu falo, me viro até no inglês, mas o povo de onde eu estava não falava direito inglês também, nem eles falavam direito inglês. A Gabi está em processo de treinamento de inglês, só batizada no Espírito Santo, fala em outras línguas, mas ainda não lhe foi revelado o inglês ainda. Ela sabe falar dólar, mas não tinha muito dólar na época, né? Não tinha, graças a Deus está melhorando, mas na época não tinha muito não. E, meus queridos, tudo é providência de Deus. Aconteceu no tempo que tinha que acontecer, na hora que tinha que acontecer, para provocar o livramento que tinha que ter. Eu vejo que nada na minha e na tua vida é em vão. Eu olho, nenhum erro que eu possa encarar como erro é em vão. É Deus trabalhando. E quanto mais eu entendo isso, mais fica fácil das coisas evoluírem e crescerem na minha vida. Eu lembro da oração de Moisés, no Salmo 90, em que ele fala o seguinte: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu adquira coração sábio. Olha que interessante, tem muitas coisas na minha e na sua vida que a gente vive que não precisava viver. Muitos sofrimentos que a gente sofre que não precisava sofrer, porque a gente toma as decisões erradas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero falar aqui como profeta do Senhor essa noite, amém? Nada do que você fez na sua vida, está em lugar impossível de Deus não poder converter isto em milagre. Nenhum erro que você fez as mãos de Deus estão amarradas para não converter em milagre. Caso contrário, meu irmão, Deus não permitiria que você fizesse. Eu tenho certeza disso, certeza disso. Talvez aquela notícia que chegou na hora inesperada, Deus vai converter esse erro em milagre. Talvez aquela coisa que você jamais queria que acontecesse, Deus vai converter este erro, aparentemente para você é um erro, em milagre. Deixa eu te dizer algo. Abraão, ele tinha uma promessa, uma palavra de Deus e um desejo no seu coração de ter um filho. Eu estou assistindo os Kizares lá, estou até acabando já a série lá, da Rússia. E esse Kizar russo, porque no século XX, a Rússia ela foi governada muitos anos ali por Kizar. É tipo um rei, um monarca, né? Era Deus na terra, era ele. As suas vontades eram plenas. E esse cara, ele se casou com uma alemã e tentou ter um filho, tentou outro filho, só vinha mulher. Só que para assumir o trono tinha que ser um homem. No quinto filho dele, que era tudo menina, no quinto veio um menino, só que o menino tinha hemofilia. E não se tinha o tratamento que tem hoje, que você consegue viver. Na época não tinha como. E, enfim, uma situação complicadíssima. E você vê toda aquela cena, como era... Isso eu estou falando em 1910, 1890, 1910, essa época aí. Isso eu estou falando naquela época aqui, há 100 anos atrás, era uma situação complicada você não ter um herdeiro. Agora você imagina nos tempos de Abraão, que ele falou assim: Senhor, eu tenho a promessa de um filho, mas tudo que eu tenho, vou dar para o Damasceno ali, Eliezer. Eu vou dar tudo para esse meu escravo aqui, que é o cara que cuida tudo para mim. Tudo que eu fiz eu vou dar para esse cara. Eu não tenho herdeiro. E os dias vão se passando, ele vai ficando velho e não tem herdeiro. E aí a esposa dele dá uma ideia, deita aí com a sua concubina, Agar, e tem um filho com ela, para a gente ter um herdeiro. E eu pego esse filho para mim. A esposa, Sara, falou isso para Abraão. E Abraão pega a sua concubina, Agar, tem relacionamento com ela, e gera um filho chamado Ismael. E, meu irmão, esse filho chamado Ismael, ele vai crescendo. Quando ele vai crescendo, Abraão e Sara, por milagre, conseguem ter um filho. Chamado Isaac. Passa um tempo, Sara fica indignada com Abraão.
Eu fico até imaginando a mulher indignada com o homem, né? Ela pega e fala assim o seguinte: por que você dormiu com a concubina e teve o filho? Aí ele fala assim: amor, foi você que mandou. Aí ela falou assim: mas por que você me ouviu? Né? Mas se fosse tempos atuais, a mulher ia falar isso para ele: por que você me ouviu, né? Mas tudo bem. Teve o filho. E Sara falou assim: ó, o seguinte, Abraão, eu não aguento mais essa mulher, Agar, e não aguento mais esse moleque, Ismael. Eles são um erro na nossa história. E Abraão olhou para aquilo também, na situação, como um erro, não devia ter acontecido. Há coisas na minha e na sua vida que a gente encara como um erro. E manda embora. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando ele vai mandar embora, antes ele fala com Deus. Por que Abraão vai falar com Deus para mandar Agar e Ismael embora? Porque a Bíblia diz que Abraão amava Ismael. Amava ele. Mas sabe o que eu vejo? É Deus falando assim com ele: olha, Abraão, fica tranquilo, que por mais que para você seja um erro, eu não permitiria você ter entrado nessa, não deixaria você ter entrado nessa, se eu não pudesse converter isso, essa aparente maldição, esse aparente erro na sua vida, em bênção. E o menino vai e Deus sustenta esse menino. E ele vira um grande homem, uma grande nação. Acontece que Abraão, ele tem esse filho chamado Isaac, que ficou morando com ele, e Ismael foi expulso. Esse Isaac, ele tem um filho chamado Jacó. E Jacó tem um filho chamado José. E José, a Bíblia diz que os irmãos de José tinham muita raiva dele. E jogaram ele numa cisterna e falaram: vamos matá-lo. Mas quando eles estavam para matar José, a Bíblia diz que um dos irmãos avistou uma caravana de ismaelitas vindo. E vendeu José aos ismaelitas. Meu irmão, Abraão, Isaac, Jacó, José. José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão era bisavô de José. Abraão era bisavô de José, o cara que está na cisterna. Mas Abraão também é o cara que mandou seu filho Ismael embora. Quem é que resgata o bisneto de Abraão da cisterna? Os compradores ismaelitas. Deus já está vendo lá na frente que o teu erro ainda, quem sabe, te dê até livramento. Deus que converte erro em bênção. Erros em milagres. Coisa assim mesmo. Mas por que aconteceu? E você fala assim: olha, ainda bem. Quantos não tem histórias aqui? Mas olha, ainda bem que deu errado. É verdade. Ainda bem que não saiu como eu planejei. Meu pai e minha mãe não eram casados quando me tiveram. Isso aí é conhecimento, fato notório, né? De todos aí, né? E eu tenho certeza que no momento, tenho certeza porque me contaram, né? Foi um negócio doido, né? Minha mãe grávida, com 20 anos, ela te enganou. E eu tenho certeza que você quer qualquer coisa naquele momento, menos um filho. Mas eu sei que eu não estou na mão do meu pai e da minha mãe. Que se eu fosse para não acontecer, Deus não teria permitido. Mas Deus permitiu, porque transforma esse erro em milagre. Então não tenho problema nenhum em saber que naquele momento, mais que meu pai e minha mãe não quisessem um filho, Deus deu o melhor presente que poderia ter dado para eles. Um bebê? Não, eu mesmo. Entendeu? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus transforma erros em milagres. E Deus pode fazer isso com o teu casamento, com a tua vida. Nós acreditamos, agora tem que ter uma disposição minha e tua. Qual é a disposição? Talvez tenha pessoas aqui com medo, vivendo com medo. Por quê? Porque sabia da decisão certa, pastor Franciel, e tomou errada. Sabia o que fazer de certo, mas ele falou: não, eu sei que isso é certo, mas eu vou fazer o errado. Então tem pessoas que ficam com medo porque agiram muito tempo da vida desta maneira. Mas eu quero te dar uma esperança, se você está aqui me ouvindo, e aconteceu isso na sua trajetória. Eu conheço a história de um profeta chamado Jonas, que ele agiu dessa maneira. Ele sabia aonde era a direção que ele tinha que ir, ele tinha convicção, Deus havia falado com ele: vai para lá, vai para Nínive. E ele falou: eu sei o certo, mas eu não vou. Não quero. E tomou o barco para ir para outro lugar, sentido contrário. E quando ele está indo nesse sentido contrário,
A Bíblia diz que Deus manda um vento no barco, leva o barco para um lugarzinho separado para não afetar os outros, mas quem está no barco está pego. E desce a lenha na tempestade, e vai. Ao ponto que todo mundo ali estava perdendo coisas de valor, todo mundo jogando alimentos, jogando tudo para fora, porque estava com medo, não conseguia controlar a tempestade. E Jonas estava lá no barco dormindo, de boa, mas ele sabia que o problema estava com ele. Até que perguntaram, viu, gente? Chamaram todo mundo, ó, quem é que está com problema com alguma divindade aí? Não é possível, eu nunca vi uma tempestade dessa. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Quem tiver com problema aí já avisa, vão matar você, fazer alguma coisa, vamos resolver. E Jonas reconheceu que ele era o problema. Meu irmão, no processo de converter o erro em milagre, é necessário reconhecer o erro. É necessário reconhecer o problema. É necessário falar assim, olha, eu errei. Senão, não tem como te jogarem no mar e você ser engolido pela baleia. Que vai ser a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida de Jonas. Por isso que eu digo assim, parece a pior coisa, mas é a melhor. Então, Jonas, naquele momento, ele admite que ele é o erro. A Bíblia diz que quando jogam ele do barco, instantaneamente a tempestade para. Aí ele falou assim, olha, rapaz, é o cara mesmo. Quando ele cai na água, vem a baleia e engole ele. 3 dias depois, essa baleia cospe ele na praia. E sabe o que mais me chama a atenção? Depois que ele decide, viveu errado, tendo uma direção, depois que ele reconhece seu erro, ele é engolido pela baleia, a Bíblia diz que é como se ele estivesse no inferno. É o que ele relata, olha, parecia que eu estava no inferno, no Seol e no Abaddon, aqueles 3 dias ali, né? E Jesus ainda, depois que Jesus veio, Jesus ainda faz a comparação, ó, assim como Jonas ficou 3 dias na boca do peixe, no estômago do peixe, lá, na barriga do peixe, eu, Jesus, vou ficar 3 dias no centro da terra. O negócio não era bom, né? Com certeza, esses 3 dias não foi legal. E ele foi cuspido. Agora, quando ele foi cuspido e ele chegou na praia todo vomitado ali, meu irmão, a Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas. Não existe, meu irmão. O Deus que transforma erro em milagre. Talvez para mim e para você, Jonas, não merece uma segunda chance. Mas para Deus ele merece. Para Deus ele merece. Nosso Deus em Neemias 9:17, afirma o seguinte. Vamos ler o que afirma. Eu até vou citar o que afirma, mas esse texto é tão bonito que eu quero ler. Amém? Neemias 9:17. Olha a característica do meu Deus e do teu Deus. Você vai entender do ser incrível. Preste atenção. Não precisa abrir a Bíblia. Olha para cá. Ou quem já abriu, amém. Mas preste atenção para você entender como é o teu Deus. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, presta atenção como é que é seu Deus. Ó, olha só como é que é o meu Deus que eu estou falando aqui hoje, que é a razão. Meu irmão, ele é a razão de eu estar aqui. Eu tenho culto, segunda-feira eu venho, quinta-feira. Eu mais trabalho aqui na igreja atendendo gente do que no meu escritório. Eu vivo aqui atendendo. Por quê? Porque Deus paga bem, Deus paga muito bem. Deus, quando eu estou cuidando das coisas dele, ele cuida das minhas. As coisas vão acontecendo de maneira diferente. Esse é o meu e o teu Deus. E olha o que está escrito sobre ele aqui, ó, olha só. Está falando do povo de Israel. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Ou seja, o povo não lembrou mais dos milagres que Deus tinha feito em favor deles. Em vez disso, o povo, eles se rebelaram e nomearam um líder para levá-los de volta ao Egito, à escravidão. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento, ó. Lento, podendo ser rápido, ele é lento para se irar. E ele é cheio, sabe, estufado, quando você come demais, meu Deus, não estou aguentando. Isso é cheio de amor. E não os abandonastes. É um Deus que transforma erros em milagres. Um Deus que não te abandona. Um Deus que, por mais que você mereça, meu irmão, ele é lento para arrebentar com você, para irar contigo. E ele é cheio, ele é estufado de amor pela sua vida. Ele é compassivo. Ele perdoa.
Perdão, meu irmão, é um Deus... Já imaginou? Um Deus que está decidido a perder para você. Imaginou? Não, eu vou perdoar porque perdoar é perder, né? Porque perdoar é alguém que chega sem razão nenhuma e fala, eu errei com você. E você vai abrir mão do teu jeito de matar ou sentir injuriado com a pessoa e fala assim, eu não vou ficar injuriado com você, vem aqui me dar um abraço. Isso é perdão. Um Deus que está disposto a perder para você. Meu irmão, nós temos um Deus que tem a capacidade de transformar erros em milagres o tempo inteiro, o tempo todo. Sabe o que me chama a atenção? Eu vejo homens como foi Sansão, que na última volta da curva dele, ele tinha contado o segredo dele que não era para contar. Foi cortado o cabelo dele. O povo estava zombando, ele era um juiz e de repente ele estava como um palhaço. Amarraram ele na coluna do templo. Amarrado na coluna do templo. E ele falou, Senhor, me dá mais uma chance. Eu sei que eu zombei do teu nome. Eu sei que eu não tive uma vida aí para realizar aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Mas em prol do propósito o Senhor me colocou, me ajuda aqui. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Sansão e ele arrebentou aquelas colunas daquele templo. E ele matou mais filisteus do que matou em toda a sua vida, só naquela brincadeira ali. Deus que transforma erros em milagres. Qual que é o milagre aí, pastor? O milagre é que uma vida inteira de Sansão ele matou muito um filisteu, mas na morte dele ele matou muito mais do que ele matou em toda a vida dele. Todo o erro de Sansão, Deus ainda fez em milagre. Deus pode transformar os erros da sua história em milagre. Eu vejo Moisés, meu irmão. Moisés, ele era príncipe. Ele viu um do seu povo sendo chicoteado pelos egípcios. Ele ficou com raiva, foi lá e matou o cara. E quando ele matou o cara, mesmo sendo um príncipe, ele matou um egípcio. Porque estava batendo num judeu. Então não tinha lógica ele ter feito aquilo. Moisés sai fugido, corrido. Passam-se anos e anos e anos. E de repente uma sarça começa a pegar fogo. E a sarça começa a não se consumir. E essa sarça fala o nome, Moisés, Moisés. Deus te chama quantas vezes for necessário para chamar a sua atenção. Deus te chama quantas vezes faz o que for para chamar a sua atenção. Deus sabe chamar a sua atenção. Ele manda a tempestade, ele dá um jeito, mas ele chama a sua atenção porque ele quer um relacionamento contigo. E de repente Moisés, depois de tudo que aconteceu na vida dele, tudo que de improvável, já muito mais velho, Deus chama ele e ele vai até a sarça e fala, ó Moisés, tira tuas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E eu vou usar você para libertar o meu povo. Moisés ainda meio que se nega, falando que não sabe falar direito. Ele fala, quanto você quer a mais do teu salário aí? Porque eu quero te usar. Não, eu preciso de um cara para falar por mim, então eu vou chamar teu irmão, então Arão, vou contratar ele também, tá bom? Não, tá bom. Você vê que Deus faz questão de usar Moisés. Rapaz, se eu vou oferecer, eu sou Deus, vou oferecer uma proposta para o pastor Abel. Abel, eu vou te usar, vou te... Ah, eu não sei falar direito. Eu falei, cara, você está falando com Deus, eu te ajudo a falar. Eu mando a voz de trovão entrar na tua boca e você falar. E Moisés ainda arrumou desculpinha, que não sabia falar direito, só que detalhe, ele estava falando com uma sarça que pegava fogo, ele me arrumou desculpa ainda. Imaginou? O microfone começa a pegar fogo, fica voando e começa a trocar ideia comigo, falando que eu vou em tal lugar, e eu falo, não, eu não posso, porque amanhã eu tenho inglês nesse horário. Ele falou, não, mas vai outro no seu lugar. Arrumar desculpa. Cara, você vê que o cara não acreditava em si mesmo, desnorteado da vida, e Deus falou, não, é você mesmo, eu vou usar você. Deus que transforma erros em milagres, não importa a situação do erro, o ponto que você está, Deus transforma a sua vida num milagre. Tem coisas que eu errei na minha vida, que eu penso assim, mas se eu voltasse atrás eu faria diferente. Eu faria diferente, mas possivelmente não teria a cabeça que eu tenho hoje. Eu não teria o tratamento que eu tenho hoje. Se eu pudesse voltar atrás e me conservar com a cabeça que eu tenho hoje, de fato, eu não erraria. Mas possivelmente, se eu não tivesse errado, não teria a cabeça que eu tenho hoje. Então, glorifica a Deus, porque tudo está cooperando para o teu bem. Tudo, absolutamente tudo coopera para o teu bem. E pode ter certeza, a palavra de Deus diz que Ele envia anjos ao redor do seu povo. E não permite que nós sejamos abatidos, consumidos. Esse é o meu Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Deus
acampa anjos ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Não importa que tipo de guerra esteja se armando com você, tenha a visão dos céus para ver que Deus já está no controle da sua vida, transformando todo erro em milagre para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Estenda a tua mão e eu quero abençoar a sua vida, amém? Nesse momento, meu querido, eu quero que coloque aquilo que está de errado, aparentemente, para você. Coloca aí. Todo mundo. Aquilo que é um erro. Aquilo que aparentemente não está certo. E nós vamos colocar isso na mão de Deus, porque eu creio que Deus se manifesta no erro, em milagre. Talvez seja algo na tua família. Você fale, olha, não está certo minha família pensar assim, ser assim. Eu quero colocar eles. Olha, não está certo, essa situação não está certa assim, não. Eu quero colocar isso, eu preciso de um milagre, uma intervenção de Deus nessa área da minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Paizinho, os teus filhos estão colocando na mão deles, Deus, toda a situação que está errada. Toda a situação, Deus, que a nossa ótica não está bom. Não está coerente. Mas eu creio que José também, quando foi lançado e tudo que aconteceu, para ele também não estava certo. Mas o Senhor já estava vendo um milagre lá na frente. No nome de Cristo Jesus, Pai. Nós colocamos, Deus, as situações que aparentemente são erros, aparentemente são dificuldades, aparentemente são problemas. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Tem coisas, Pai, que nós não temos o poder de tocar, porque às vezes são outras pessoas. Nós não temos o poder de mexer no coração dos outros. Mas o Senhor tem. O Senhor inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. E no nome de Cristo Jesus, Pai, nós clamamos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma oração breve, mas com muita fé, crendo que vai acontecer. Transforma os nossos erros em milagres. Consagramos em Teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém e amém.